E para iniciar já o nosso programa aqui, né, já trazendo para você aqui aquilo que vai acontecer aqui é o programa Contraponto. Você que está com saudade do Contraponto, você que acompanha aqui com a gente, você que está sempre ligado aqui na TVI, nós temos um quadro dentro do programa Telescópio, que é o Contraponto, onde nós trazemos dois participantes aqui, duas figuras da nossa cidade, para discutir alguns temas, trazer algumas visões a respeito disso, às vezes visões que não concordam, às vezes visões que concordam, mas sempre trazendo mesmo esse debate para frente da sua televisão. Então, o Contraponto ele acontece em 3 minutos, cada participante ele pode utilizar esse tempo da melhor forma que achar, então ele pode na primeira resposta responder em 2 minutos, guardar 1 minuto para depois, para fazer uma tréplica, ou ele pode utilizar os 3 minutos já direto, ou seja, vai de acordo aí com a necessidade do participante, lembrando que é uma pergunta feita por rodada, a pergunta é respondida pelos 2 participantes nesta rodada, depois nós passamos para uma próxima, sempre alternando aí quem responde primeiro, quem responde depois aqui no Contraponto. E para conversar com a gente aqui, nós temos primeiro aqui o administrador de Itapetininga, Vitor Oliveira, ele um grande parceiro nosso aqui. Vitor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio. Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos de casa. Mais uma vez é um prazer grande estar aqui participando desse programa com vocês. Muito bem, e também para participar com a gente aqui o empresário da cidade de Itapetininga, Alan Ronzio. Alan, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo ao Telescópio. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, telespectadores. É um prazer sempre ter discussões saudáveis e que agreguem conhecimento para as outras pessoas, né? Muito bem, e já começando aqui, acho que a grande questão, né, que nós estamos vivendo aqui no estado de São Paulo, já com a primeira pergunta aqui, né, que é a questão da reabertura gradual aí das atividades econômicas, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito da forma que está sendo adotada aqui no nosso estado. Para você, primeiro começando aqui a resposta pelo Alan. Alan, para você, essa volta gradual, com os indicadores que estão sendo adotados, ou seja, a ocupação de leitos, também o número de taxa de infecções, devido à situação que nós temos hoje aqui na nossa cidade e no nosso estado, é uma maneira segura de se voltar às atividades comerciais e dar essa possibilidade da economia voltar a se movimentar aqui no nosso estado de São Paulo? Alan, por favor. Então, Guto, eu enxergo de uma forma assim. A gente sempre tem que basear e ponderar as duas coisas, né? A vida nunca vai ser menos importante do que a economia, mas a economia também ajuda a salvar vidas, né? Então, acho que tem que ser ponderado, acredito que tem que ser feito dia a dia as coisas, do jeito que está sendo feito, não sei se é da melhor forma, mas a gente está vivendo um momento que é tão incógnito que nem os grandes centros de ciências ou as coisas conseguem com uma comunicação exata, né? A gente vê pela OMS que se contradiz em vários pontos, acaba não tendo um discurso alinhado, então a gente está vivendo um momento novo, é muito difícil para a gente afirmar isso está correto, isso não está correto. Eu acredito muito que a economia precisa voltar, mas de forma segura, tá? Que a gente não expõe as pessoas a um risco maior do que a gente já está, que a gente não ponha pessoas em risco desnecessariamente. Eu acho que esse é o maior ponto. Então, feito gradativamente, como está sendo feito, tem algumas coisas que eu discordo da forma que está sendo feito, algumas atividades que não deveriam ser liberadas ainda, que não deveriam ser liberadas, e tem atividades que deveriam ser liberadas e não estão sendo. Então, acredito que está tendo, assim, algumas coisas que estão mais para o lado político, para aceitação, do que para preservar a vida, tá? Então, essa é uma opinião que eu tenho, assim, um pouco divergente da forma que está sendo feito. Mas vamos colocar sempre a vida em primeiro lugar, né? Muito bem, tempo passando aqui. Vitor, para você, essa volta, a forma que estão sendo feitas, os dados estão sendo colhidos, né? Os parâmetros estão sendo utilizados para se dizer o que volta, como volta e tudo isso. A seu ver, é uma decisão acertada? Era algo necessário agora para se, de certa forma, tentar remediar a crise econômica ou ainda não era tempo, principalmente na nossa região, aqui na nossa cidade, de voltar às atividades comerciais, Vitor? Guto, tenho muito acordo com o que o Alan colocou, acho que ele está correto. Eu acho que o erro começa lá em março, quando as autoridades não conseguiram explicar direito as razões pelas quais a gente deveria cumprir o isolamento.
Acho que se lá no começo a gente tivesse cumprido um isolamento mais rigoroso e sobretudo, passar a importância de se respeitar ele, possivelmente hoje nós já nem estaríamos discutindo a volta, nós já teríamos voltado com quase tudo, talvez só com as escolas e algumas coisas onde tem aglomeração em locais fechados, que ainda estariam fechados. Mas como a gente ficou naquela discussão que acabou indo para a questão política, e aí algumas pessoas resolveram descumprir com o isolamento, isso fez com que o isolamento fosse se prolongando, a doença continuou acontecendo de uma maneira até um pouco mais acelerada do que deveria. A gente ainda tem hoje, né, infelizmente também por questão de gestão aí dos nossos governantes, a gente tem hospitais de campanha que não tem os equipamentos, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, em outros locais, tem lugares lá no norte que tem hospital, tem o equipamento, mas não tem o profissional médico. Então, foi uma série de fatores que prejudicaram a melhor eficiência desse isolamento, prolongaram isso, e mesmo hoje com a reabertura, a gente ainda vai ter uma dificuldade de retornar à normalidade, porque a questão econômica já se agravou de certo grau que só o isolamento já não adiantava mais, porque as pessoas já não estavam respeitando, e também agora essa flexibilização. E aí eu discordo, por exemplo, na questão acho que as igrejas não deveriam estar funcionando ainda, porque todas as pesquisas indicam que o maior grau de infecção se dá por meio da aglomeração em locais fechados. Então a igreja não tem, eu entendo, eu sou cristão e tudo mais, mas não entendo a pressa para se retornar com os cultos religiosos e sobretudo as festas. Acho que é um risco grande a ser pago, e aí talvez a gente até tenha que retornar em algumas coisas. E os critérios adotados pelo governo também, não tem nenhum critério, na verdade. É difícil você achar ciência nesses critérios, onde algumas regiões reabrirem, outras não. Enfim, é alguma coisa bem atabalhoada. Então é difícil da gente dizer que está certo quando você não acha um fio de coerência nessa decisão. Muito bem, tempo. Alan, você tem 1 minuto e 20, ainda se quiser tecer mais considerações a respeito dessa pergunta, pode falar. Eu concordo exatamente com o que o Vitor falou. Assim, se você comparar, por exemplo, uma atividade de uma escola com uma atividade da igreja, por exemplo, é uma aglomeração praticamente igual, de pessoas no ambiente fechado. Então, por que liberar a igreja? Eu não sou contra, a fé é muito importante. Também sou cristão, e não tem, entendeu? A gente, na verdade, assim, tem que entender que a fé é um momento de fé, para as pessoas manterem a fé naquilo que elas acreditam que é importante para ter esperança, mas não acelerar o processo, né? Não evitar essas partes de aglomeração. Não tem como você dissociar uma coisa da outra. Então tem cuidar da saúde, abrir negócios que precisam sobreviver, que gerem renda, que gerem empregos para as pessoas, que é a condição mínima delas viverem, e respeitando a vida. O único problema é que a gente não sabe como fazer isso da melhor forma, né? Se é com máscara só, se é com distanciamento social, porque até as próprias autoridades que deviam dar esse norte para a gente divergem de alguns pontos. Então a gente precisa ainda conhecer melhor, né? Então sempre estar mais alerta. As pessoas não entrar nessa questão de desinformação, desacreditar das coisas. Cada dia as informações vão mudar, mas que elas aceitem isso, né? Muito bem. Passando agora aqui para o Vitor. Vitor, tem 27 segundos, quiser fazer mais um comentário a respeito desse assunto? E a respeito de tudo isso, Guto, o que dá segurança para o retorno é a capacidade dos nossos governantes de fazer os testes e de identificar quem está doente e colocá-lo em isolamento. E esse é o grande problema hoje, a nossa capacidade de teste. A gente nem tem um retrato correto de como está a situação na cidade, porque a gente tem poucas pessoas sendo testadas e aí você fica no breu, na verdade. Você não sabe se a gente está diminuindo os números ou se a gente só está testando pouco. Muito bem. E continuando, né, exatamente a respeito desse assunto, e continuamos com você, Vitor, agora nessa nova rodada aqui você começa respondendo, né? Para você, os passos daqui para frente aqui na nossa cidade, nós tivemos aqui os primeiros passos, a questão do hospital de campanha, seja toda aquela estrutura inicial, emergencial, tudo, mas agora para nós vencermos isso, para ter uma escalada, vamos dizer assim, sustentável,
mantendo os índices baixos aqui na cidade, tudo. O que seria mais importante para vocês? É essa questão da testagem? É a questão de novos leitos? Quais seriam os pontos principais a serem trabalhados aqui na cidade para a gente conseguir ter um levante, né, uma reabertura aí sustentável? Olha, Guto, eu acho que aí eu vou um pouco isentar os gestores, porque eu acho que eles têm o papel deles e daqui a pouco eu vou trabalhar sobre isso. Mas acho que é sobretudo da conscientização das pessoas. Eu acho que as pessoas precisam entender, desde a questão mais básica, que é a questão da máscara, que a gente sabe que ela serve muito mais para você proteger os outros do que para se proteger, embora isso também sirva como isolamento, mas ainda você corre o risco, porém você diminui, se você estiver contagiado, você diminui a capacidade de contagiar os outros. Já existem pesquisas que comprovam que a infecção em local aberto ela é bem menor do que em locais fechados. Então, evitar aglomerações nesses locais. E nesses locais onde você permanece fechado e por muito tempo, um negócio que aumenta muito a capacidade de contaminação é, por exemplo, falar alto, ou, por exemplo, um coral numa igreja. Ele é extremamente perigoso no período de coronavírus. A partir de pesquisas feitas na Coreia do Sul, que identificou que, por exemplo, numa igreja ou numa academia, um professor que estava contaminado, ele acabou contaminando praticamente todo mundo de turmas diferentes, em horários diferentes, porque ele ficou ali e o ar-condicionado também ajuda a espalhar o vírus. Então, esses locais a gente deve evitar, locais fechados, local de bastante aglomeração, onde as pessoas têm que falar alto, ou tem muita troca de pessoas, esses locais a gente deve evitar. Continuar, embora esteja tudo aberto, fazer aquilo que realmente é necessário. Acho esse momento não é o momento de passear. Se quer passear, precisa, está estressado, sai dar uma volta no local aberto, etc. Mas evita os locais fechados, faz aquelas compras que você realmente precisa, evita sair agora nesse momento para bater perna, para ver vitrine. Acho que esse não é o momento. Logo, isso a gente vai poder voltar a fazer essas coisas, mas agora não é hora. E da parte da gestão pública, Guto, acho que é difícil a gente dizer de fazer mais leitos e tal, porque também está muito difícil e caro. Eu acredito que a questão é priorizar testagem, garantir que esses testes saiam com resultado rápido e identificou as pessoas, isola elas, vê com quem elas tiveram contatos, faz o exame nessas pessoas também, para que a gente consiga identificar onde está o vírus e ir isolando para que as outras pessoas que não estão contaminadas não se contaminem. Muito bem, tempo. Alan, para você, né, olhando para a situação agora aqui da nossa cidade, né, você já citou aqui, né, de certa forma se apresentava a seu ver como uma necessidade essa reabertura, dar esse impulso aí para as empresas e tudo, né, mas para que isso aconteça de uma forma sustentável, para que nós possamos cada vez mais alçar aí novas faixas, né, de liberação, ter algo, vamos dizer assim, cada vez funcionando melhor e combatendo o vírus ao mesmo tempo. Quais seriam os principais passos aí a serem feitos tanto pelo poder público quanto pela população aqui de Itapetininga? Eu acredito que a conscientização da população, como o Vitor falou, é uma coisa imprescindível, né? A gente trabalhar numa linha e seguir nela, lógico, que respeitando as novas orientações científicas que vão aparecendo conforme vai ter um conhecimento maior desse vírus, mas sempre trabalhando na raciocínio e conscientização das pessoas, entender que usar máscara não é um texto, né? É usar de verdade. Todas as empresas sempre disponibilizando álcool gel, evitar o máximo da número de pessoas dentro do ambiente fechado. Isso que o Vitor falou é imprescindível. O vírus faz muito mais rápido a proliferação ali, nesse ambiente, ar-condicionado também, evitar o uso, deixar sempre muito aberto. Usar medidas de ventilação maior do ambiente, você consegue fazer tudo isso a partir de uma orientação bem feita. Então, eu acho que o poder poderia investir mais na orientação da população, identificar como chegar, às vezes, as pessoas têm dificuldade de receber essa informação. Tem pessoas que não acessam a internet todo dia. Então, tem pessoas que não assistem TV todo dia. Então, tem que procurar formas de conseguir isso. Não sei se ONGs ou outras coisas conseguem levar essas informações, então ter o apoio dessas pessoas que querem ajudar seria imprescindível na minha visão. E os empresários sempre respeitar a vida, respeitar que o vírus mata, sim, é letal, respeitar a população e a gente fazer de uma forma gradual e de uma forma respeitando a vida
e também o nosso sustento, que é o nosso comércio. E fomentar que isso seja de uma forma muito segura. Eu acho que essa é a minha opinião. Muito bem, tempo. Vitor, tem 37 segundos, se quiser complementar ainda a respeito desse assunto. Para finalizar, Guto, acho que acredito que não tem muito mais o que a gente ficar falando. É entender a nossa realidade, é não minimizar o vírus. O vírus ele é realmente, ele vem se mostrando cada vez pior, né? Alguns especialistas já dizem que ele nem é mais assim, só uma questão respiratória, porque ele tem atacado outras partes do corpo. Então, as pessoas entenderem a gravidade do vírus e tomarem os devidos cuidados. Na medida que a gente vai avançando e mais gente vai sendo contaminada, o vírus meio que vai se aproximando, você vai conhecendo as pessoas que estão se contaminando e parece que vai acreditando mais. Mas eu espero que não precise acontecer isso para as pessoas darem mais atenção ao vírus. Muito bem. Alan, 1 minuto e 7, se quiser complementar esse assunto. É exatamente isso, né? A capacidade de testagem também que o Vitor citou, acho que é importante a gente ter. É importante que a gente preserve as pessoas que estão no nosso meio, que são de alto risco, né? Os nossos avós, as nossas mães e pais. Então, respeitar essa coisa de a pessoa ter propensão a receber o vírus e ter um pior estado através de outras conformidades que ele já tenha, né? Então, levar essas informações para as pessoas que não têm. Eu fiz a maioria da população tem muita informação hoje, mas tem muita gente que não recebe, né? Não tem acesso às informações. Eu acho que esse é o maior papel do cidadão hoje de Itapetininga, é providenciar informações para as pessoas que estão sem essas informações corretas, para as pessoas poderem se atentar e cada vez mais se respeitar e respeitar o próximo, né? É o mais difícil. Esse vírus trouxe essa questão muito forte para a gente, aprender a respeitar o próximo. O uso da máscara é um respeito ao próximo. Tempo, muito bem. Então, já partindo aqui para a nossa terceira rodada de perguntas, hoje, né, onde nós que estamos passando aqui para você que está assistindo, é dia 16 de junho, então, mas nós estamos gravando nesse dia 10, então, que foi nessa última quarta-feira. Então, nós estamos aí com um pouquinho, essa diferença aqui de tempo. Pode ser que muita coisa aconteça nesse meio tempo aqui, mas eu já gostaria de perguntar aqui, agora começando por você, Alan, falando a respeito da situação institucional aqui do nosso país, né? Como você avalia até hoje, dia 10, aquilo que está acontecendo? Quando o governo do Bolsonaro foi eleito e também foi composto todo o seu time lá, se colocou muitos militares ali, o que associou na cabeça de muita gente a questão do passado do Brasil, da ditadura e tudo, de um governo militar. Ao mesmo tempo, por parte dos apoiadores do Bolsonaro, hoje se tem falado muito sobre uma ditadura do STF, ou seja, que o Supremo Tribunal Federal, através de suas ações, eles estariam interferindo, não deixando governar, ferindo, vamos dizer assim, os três poderes, ferindo a isonomia ali entre eles e tudo. A seu ver, Alan, quais são os pontos aí que de certa forma teriam, vamos dizer assim, mais razão nisso? Bolsonaro está levando o Brasil mais próximo da ditadura ou a ação do STF ela está beirando aí um autoritarismo também aqui no Brasil? Olha, eu tendo a pensar e não acreditar em nenhuma das duas, tá? Por que eu vou explicar isso? Eu acredito nisso, gosto da democracia, gosto do debate e acredito que ninguém da população vai deixar isso acontecer. Pode ter pequenos grupos que queiram esse tipo de extremismo, mas eu acredito que nós já aprendemos as duras perdas que foi da ditadura que nós passamos, então acho que não vai haver isso nem por parte do presidente, porque ele não conseguirá, se ele quiser, né? Não sei se ele quer, eu acredito que não. O STF eu também não acredito, mesmo eu não concordando nem com decisões do Bolsonaro, nem com decisões do STF. Eu acredito que eles estão nessa briga exatamente pela democracia, porque é divergência de pensamento. Um tenta jogar o poder contra o outro e fica nesse dinamismo. Não concordo como é feito essas acusações deliberadas, sem as pessoas precisar provar as coisas que falam. Eu acredito que precisaria ter as pessoas precisariam ter mais responsabilidade, o cidadão tem que ter mais responsabilidade naquilo que ele fala, naquilo que ele acusa as pessoas. Esse autoritarismo, por exemplo, o STF está fazendo de investigar as fake news. Eu acredito que tem que ser investigado,
mas pode ser feito de uma forma melhor, entendeu? Melhor explicado, utilizando os poderes de melhor forma. Mas eu acredito ainda que a base da democracia nossa está muito forte. Nós só estamos como um bebê na democracia. Eu acredito que a gente está aprendendo a lidar com as diferenças do próximo, aprendendo a discutir pontos de vista diferentes. Tá? Por exemplo, o Bolsonaro é muito autoritário na fala dele. Ele tem que aprender que, como um gestor, ele é para governar o país, ele não tem que agradar só os eleitores dele. E não ficar sendo grosseiro com as pessoas. Tem decisões que eu concordo com o Bolsonaro, tem decisões que não. E acredito que, como assim eu concordava com algumas do Lula, ou discordava, entendeu? E sempre vai ser assim os poderes. Você vai, por mais que você tenha sido uma linha diferente, com algumas coisas ou não. E isso você pode fazer. As pessoas têm que entender que eu acredito que, na verdade, a política é feita de ideologia, não de pessoas. Então, parar de achar que tem salvador da pátria. E nós queremos sempre chegar no mesmo resultado, às vezes por um caminho diferente. As pessoas têm que entender isso. E debater de forma saudável as ideologias, não as decisões de pessoas X, A ou B ou C. Então, se você segue uma ideologia, você hoje pode concordar com ele. Se esse político mudar a ideologia dele, você pode mudar de não apoiar ele mais, tá? Não seguir mártires, sabe? Fazer as pessoas se tornarem mais do que são. Muito bem, Alain. E passando agora aqui para o Vitor. Vitor, a seu ver, né? Tudo isso aqui que foi comentado a respeito dessas duas, vamos dizer assim, que aparece, né? Nos dois discursos, dos dois lados, principalmente, nós vemos sempre a palavra ditadura, volta e meia, aparecendo ali. A seu ver, alguma dessas duas é justificável? Existe uma mais justificável do que a outra? Os dois lados estão errados? O que você acredita aí, Vitor? Guto, acho que a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Na verdade, a gente tem o nosso tecido social aí, né, totalmente rasgado, né? Não é de hoje que o judiciário vem se metendo, ou vem sendo chamado a se meter nas coisas dos outros poderes, né, do legislativo e do executivo. Hoje é quase que automático, qualquer ação, uma medida aprovada, seja pelo executivo ou seja pelo legislativo, alguém vai provocar a justiça e, sobretudo, o STF para opinar. A gente já teve situação, inclusive, acho que nos 3 últimos governos, aí inclusive de juízes de primeira instância proibirem ou liberarem alguma coisa do executivo ou do legislativo. Então isso não se resume só ao STF. O STF é o que mais toma decisões sobre isso, porque é o que mais é invocado. Mas a gente já viu decisões de primeira instância proibindo decisões do executivo, por exemplo. Acho que aconteceu recentemente com o Bolsonaro, já aconteceu com o Temer, acho que já tinha acontecido com a Dilma Rousseff. Então, existe um certo ativismo por parte do judiciário, e isso muito por conta da expressão das ruas. As ruas, muitas vezes, exigem algumas coisas das quais não são simples de serem feitas, mas como uma canetada de um juiz, acaba simplificando. Então, a gente tem uma situação aí de anormalidade, vamos dizer assim. Ora, se isso me beneficia, eu vou lá e encontro uma leitura na Constituição que eu acredito que é constitucional, como se for também do meu desagrado, eu vou achar uma outra leitura para dizer que aquilo é inconstitucional, e quem tem que decidir isso, geralmente, são os juízes, que também têm sua interpretação da Constituição. A gente tem lá os ministros do STF, e de escolas diferentes e de entendimentos diferentes. Hoje mesmo, hoje no dia que a gente está sendo gravado, vai ser discutido essa questão do inquérito das fake news. Até então, foi meio que foi uma decisão ali do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. Agora o plenário vai decidir. A gente sabe que tem vícios de origem nessa decisão, embora a investigação das fake news faça um sentido. Mas ele começa todo errado. E aí na justiça, quando a origem é irregular, às vezes você anula todo o processo. O que eu acho que aconteceu também em outros processos, muitas vezes na sede de se fazer justiça, se cometeu irregularidades no meio do processo. Então, isso vale para o inquérito da fake news, isso vale inclusive para a Lava Jato, que acabou até inocentando algumas pessoas, embora elas fossem culpadas, mas da maneira como ocorreu a investigação, acabou anulando todo o processo nessa sede desse ativismo judiciário que prejudica todo mundo. Então, essa questão da ditadura vem sendo invocada, inclusive tem gente da população que é a favor de uma ditadura, porque acha que é a única solução para toda essa bagunça que está ocorrendo no momento.
Muito bem, Alan, você tem 6 segundos. Quiser complementar ainda alguma coisa? Eu falo isso a favor de a gente quebrar um pouco essas linhas em excesso das leis, sabe? Acredito que quebrar essas variantes, né? Na linha do que o Vitor tem falado, há muita interpretação. Então, se a gente enxugar um pouco, acho que seria melhor. Eram 6 segundos só, então eu tive que interromper aqui, perdão, mas já vamos para a nossa última pergunta aqui, a nossa última rodada, então, desse contraponto, já trazendo aqui, então, o Vitor e o Alan, 2 pessoas ligadas aqui ao comércio da nossa cidade, as empresas aqui de Itapetininga, conversando, né, a respeito de diversos assuntos, e o Vitor adiantou um pouquinho aqui, né, falando a respeito dessa questão das fake news, né, que foi algo que tem sido, vamos dizer assim, a grande conversa e que tem tido uma grande ação, né, do próprio judiciário com respeito a isso, né. Vitor, para você, no seu olhar, né, nesse momento, existe, vamos dizer assim, como se entender, como se deixar bem claro o que seria a fake news, o que seria um erro simplesmente da pessoa, ela achou que era uma informação, acabou divulgando, ou quando ela faz isso com maldade mesmo, e quando é simplesmente uma opinião dela que diverge, vamos dizer assim. Tem como a justiça deixar isso muito claro para poder se impunir as pessoas que fazem um ato ilícito, exatamente? Então, não é simples de se dizer o que é fake news e o que não é fake news. Algumas pessoas tentam minimizar isso ou tentam simplificar isso dizendo, se saiu nos grandes veículos de imprensa, então é verdadeiro, e se não saiu provavelmente é falso. Eu não acredito nisso. Isso é uma maneira de tentar monopolizar a informação e tentar determinar quem são os veículos detentores da verdade. Inclusive, eles podem acabar publicando fake news ou notícias que não se encaixariam na fake news, mas também não teve o devido processo de checagem de informação, de mostrar claramente quais foram as situações. Acho que agora tem alguns casos que são muito sérios. Por exemplo, tem um site que nada dele era verdadeiro, inclusive os colunistas, eles eram uma criação robótica. Teve uma das colunistas, era uma mulher, né, com nome X, aí foram ver uma foto da Thalita Rebouças, a escritora, e foi totalmente modificada nela na internet, e aí era como se ela fosse uma colunista desse site que publicava fake news e que vira e mexe era compartilhado, inclusive pela família do presidente da República. Então aí dá para você dizer claramente que esse site ele não existe sequer um jornalista responsável e as notícias são inverídicas. Maneiras claras de se determinar, mas é difícil você criar uma lei e dizer o que é fake news e o que não é, o que é opinião e o que é uma notícia inverídica. Acho que dá para deixar claro, por exemplo, que qualquer pessoa pode ter uma opinião e expressar isso na internet contra. Falar, eu acho o Vitor isso, eu acho o Vitor aquilo, não gosto dele, não concordo com ele. Agora, por exemplo, a pessoa criar uma notícia ou compartilhar, o Vitor é traficante, ou sei lá, ele é um assassino, aí é fake news, não tem fato. Agora, opinião, ela achar que o Vitor defende assassinos, sei lá, da cabeça dela pode achar isso, beleza, é a opinião dela, eu não vou concordar, lógico, tenho até o direito de rebater ela. Agora, ela inventar um assassinato ou algo do tipo, aí é fake news. Acho que para começo da nossa conversa é isso. Muito bem. E para você, Alan, toda essa conversa em torno desse termo, né, fake news aí, da tipificação disso como crime, de como aplicar isso na população em geral, naquilo que as pessoas colocam no seu Facebook pessoal, nas suas redes sociais e tudo, é algo muito delicado, né? Mas para você, existe essa divisão, existe essa forma aí de separar, né, o que é opinião, o que é muitas vezes um erro da pessoa, simplesmente ela viu uma informação em algum lugar e colocou, ou quando ela faz uma fake news mesmo? Eu vou muito na linha do que o Vitor falou, acho que a gente tem que checar as informações. Para mim, a fake news é uma pandemia também que a gente vive, é uma pandemia que vem desde aí das eleições de 2018, que está irradiada já nas nossas redes sociais. As pessoas não baseiam opiniões dela, o problema é basear a sua opinião em coisas assim, verídicas, né? Você tem o direito à sua opinião, mas você fazer uma acusação com uma pessoa muito grave, né, na minha opinião, como o Vitor falou, você pode divergir de mim e falar que o Alan não gosta disso e eu não gosto. Legal, não tem problema nenhum. O problema é quando você vem e ofende a pessoa, generaliza uma classe, que para mim isso é um problema muito grande, a generalização é unanimidade, é uma coisa burra, não dá para você generalizar as classes trabalhistas, sociais, enfim, qualquer classe, para mim, não dá para você generalizar.
Então, tem todo esse problema. E eu acredito muito que a gente está aprendendo com o processo que nem o coronavírus, a gente está aprendendo a combater isso daí. Pessoas que estão fazendo isso na maldade têm que ser responsabilizadas. Eu acredito muito que o cidadão tem que aprender os seus deveres também. Então, não só os seus direitos. Então, você tem que respeitar o próximo, saber que ali do outro lado, a pessoa que você está ofendendo tem família, ela tem o emocional dela, de alguma forma você pode estar impactando negativamente nisso, ter essa responsabilidade. Então, a gente tem que encontrar forma de verificar essas coisas e responsabilizar essas pessoas, o que é muito difícil na internet, porque você tem que seguir rastros de IPs, enfim, outras coisas não tão simples que nem um RG e um CPF. Muito bem, tempo passando aqui. Vitor, 55 segundos, quiser trazer mais alguma consideração a respeito desse assunto, Vitor? Acho que o principal aí é para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Vou citar aqui a TVI. A TVI tem uma responsabilidade, tem uma sede, tem jornalistas, tem gente que é pago para trabalhar aí. E o que a gente, como cidadão, deve fazer? Primeiro, prestigiar a TVI. E o segundo, que é ajudar que esses veículos se mantenham, que é patrocinando seus programas, que é colaborando, que é compartilhando. Porque a TVI vem fazendo um excelente trabalho durante essa pandemia, entrevistando todos os lados, entrevistando as autoridades, trazendo as informações, inclusive levando os cultos religiosos aí para a TV, para que as pessoas não precisem sair da sua casa. Então, faz um grande trabalho durante essa pandemia e a gente tem que prestigiar isso. Então, e levar a TVI a sério. Ó, se uma informação veio da TVI e a outra informação do WhatsApp é contraditória, eu vou acreditar na TVI, porque ela tem essa responsabilidade, ela tem o CNPJ, ela paga os impostos, eu vou acreditar nela, ao invés de uma notícia que eu não sei nem quem fez. Muito bem, Vitor. E passando aqui, Alan, 1 minuto e 6 segundos, quiser complementar também a respeito desse assunto? Eu acredito que tem que seguir nessa linha de pegar informações que tenham mais credibilidade, pessoas, jornalistas formados, que tenham base, fundamentos, que sejam citados de onde veio essas informações, as fontes, né? Não adianta você pegar uma notícia de uma fonte que você não consegue checar a credibilidade disso. Então, você acreditar em qualquer vídeo, qualquer pessoa falando certas coisas, sem mostrar para você dados, né, verdadeiros, da onde tirou esses dados, é muito importante. Ela pode apresentar vários dados, existem N pessoas que apresentam dados que ela nem consegue dizer de onde ela tirou aquilo. Então, atentar essa parte, procurar ter responsabilidade e estudar naquilo que você vai criar sua opinião, não criar opinião sobre qualquer coisa que você lê, né? A rede social abre para você ter opinião sobre tudo, mas você nem sempre precisa emitir a sua opinião. Às vezes você pode estudar mais e entender melhor a fundo para você emitir uma opinião. Eu raramente entro numa discussão de alguma coisa em rede social, porque eu não acho que é benéfico você ficar brigando, partindo para uma provocação maior sem você ter segurança naquilo que você sabe. Muito bem, agradeço bastante a participação de vocês aqui com a gente, né, trazendo para esse dia aqui do Telescópio mais esse contraponto, com essas informações aqui, essa conversa muito importante também para discutir esses assuntos aqui em Itapetininga. Vitor, muito obrigado, um grande abraço. Alan também, muito obrigado pela participação aqui, valeu mesmo aí pela disponibilidade de estar junto com a gente aqui nesse dia de hoje, né? Lembrando que o programa de hoje, você que está comentando aqui com a gente, eu agradeço bastante você que está assistindo, compartilhando aí, mas o programa de hoje ele foi gravado, então nós temos aí, nós vamos conseguir interagir com você ao vivo aqui, mas é sempre muito bom poder ler aqui seus comentários. E você